Não é segredo para ninguém, não precisamos ler nenhum tipo de pesquisa para a gente saber que um dos maiores maus, uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas das pessoas nos dias de hoje, tanto cristãos quanto não cristãos, é a pornografia, é a masturbação, são os pecados sexuais de forma geral, mas pornografia e masturbação, o que a gente vai falar nessa série de vídeos, tá? Que se você está chegando agora de paraquedas, vai ser uma série de vídeos, é sobre o pecado sexual de maneira geral, vai servir para qualquer área, mais específico para pornografia e masturbação, que são que as pessoas mais têm dificuldade, mais querem entender melhor como lidar. Então, como eu disse, vai ser uma série de vídeos, então serão 5 vídeos onde a gente vai abordar esse assunto e eu quero esclarecer para você como que você pode enfrentar isso, o que você precisa entender, que atitude você precisa tomar. Quero falar coisas que realmente vão te ajudar, beleza? E definitivamente não vou te cobrar nada por isso, estou colocando tudo aqui e tem uma motivação especial por trás disso, é que há algum tempo eu estou bem indignado, estou meio chateado com gente que vem cobrando para ensinar esse tipo de coisa, cobrando para te ajudar a vencer um pecado. Eu acho que isso é completamente absurdo, acho que isso é antiético, inclusive, mas eu parei e pensei, poxa, eu estou criticando essa galera há tanto tempo e o que eu tenho feito para ajudar gente que sofre com isso, porque eu sei o quão difícil é se enfrentar um pecado, você não conseguir se livrar, não ter ninguém para te ajudar, não ter alguém que te diga alguma coisa, e aí você vai ver quando alguém está ali para ajudar, a pessoa ainda cobra por isso. Então, quero disponibilizar isso, um curso de verdade, assim como eu coloco dentro da minha plataforma, mas de maneira totalmente gratuita, beleza? Meu nome é Yuri Tavares, já ensino teologia aqui nas redes sociais há um bom tempo, sou formado em teologia, quero poder compartilhar desse momento com você. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas, se inscreve, ouve os próximos vídeos, beleza? Eu já vou postar todos eles de uma vez, então você já pode assistir esse, pular para o próximo ou ver no seu tempo. Tenho certeza que vai te ajudar, mas entenda que isso aqui é uma aula. Não é só um vídeo que eu estou soltando no YouTube, a gente vai bater um papo, é mais do que isso. É uma aula de verdade, é para quem não está conseguindo se livrar, precisa de ajuda e eu vou expor essas coisas aqui, beleza? Se você tem interesse em aprender mais sobre teologia, quer aprender profundamente a teologia em si, a parte técnica, como eu falei, quanto a se livrar de pecados, eu vou te ajudar de maneira gratuita. Mas se você quiser ter acesso a um conteúdo realmente teológico, onde você vai aprender sobre a Bíblia, tem o meu curso dentro da minha plataforma chamada Cosmos, o link está aqui embaixo, se você quiser conhecer, você é super bem-vindo, não tem nada lá dentro que vai te ajudar a vencer o pecado, isso está aqui. Mas se você quiser se aprofundar, aprender mais sobre Deus, lá dentro você tem acesso a isso, beleza? É só você clicar aqui e conhecer melhor. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que entender, e eu quero focar bastante aqui nessa nossa primeira conversa, é sobre uma redefinição de termos, beleza? Redefinição de termos. Talvez você esteja usando um termozinho, uma terminologia, que eu sou meio contra ela. Eu entendo quando a galera fala, eu entendo, mas talvez só de usar esse termo você esteja se prejudicando, seja ruim para você, que é o termo pecado de estimação. Você provavelmente já ouviu alguém falar os pecados de estimação, você está preso naquele pecado de estimação, pode ser o que é pecado, é uma mentira que eu não consigo deixar de contar, é quem sabe uma fofoca que eu não consigo abandonar, a pornografia, a masturbação, geralmente são esses. Pecado de estimação. Primeiro, o que é algo de estimação? Eu penso em algo de estimação, um animal, né? Um cachorro, um gato, um papagaio, sei lá, e você tem ali, eu tinha uma gata, né? Hoje não está mais com a gente, essa gata está com uma outra família, por conta das nossas viagens muito frequentes aqui em casa. Mas a gente tinha uma gata e era o nosso animal de estimação. Então a gente cuidava ela, a gente dava casa para ela, a gente fazia carinho nela. Isso é ter um animal de estimação, ele está ali com a gente, ele está o tempo todo conosco, ele faz parte do nosso dia a dia, nós estamos presentes na vida dele também. É uma troca, né? É uma troca. Obviamente a gata ela não tem a nossa consciência para pensar e responder intelectualmente, mas ela responde com carinho. O gato é um animal por essência interesseiro, então eu não sei o que o gato oferece em troca, mas era legal ter um gato dentro de casa. É um animal que eu gosto particularmente. Mas de qualquer forma, isso é um ser de estimação. É isso que é ter de estimação. Eu trouxe para o meu convívio. Ele poderia estar morando na rua, ela poderia estar aí, ela estava no abrigo quando a gente pegou, entre vários outros.
mas a gente pegou e trouxe para casa, para o nosso convívio. Isso é de estimação. Faz parte de quem eu sou. E não é só colocar no nosso convívio, mas é ter vínculos com aquele ser. É estar ligado àquilo. Eu sou dono daquela gata, eu era pelo menos, né? E ela era o meu animal de estimação. Isso é um animal de estimação. Agora, quando a gente fala de um pecado de estimação, eu acho que isso entra em conflito com o que a própria Bíblia transmite pra gente. E por isso eu quero pedir para que você comece abandonando essa terminologia. Nunca mais diga, esse é meu pecado de estimação. E eu não estou falando nunca mais num sentido coach da coisa, tipo assim, você tem que parar de falar esse tipo de coisa porque te faz mal. Não, é porque a terminologia em si ela está incorreta. Sabe por quê? Porque veja bem, lá em Romanos 6, a gente vai ler que nós éramos escravos do pecado. Pecados de estimação, nós somos escravos. Esse é o vínculo que existe, beleza? Nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos a vontade da carne, a vontade pecaminosa. Só que Jesus nos libertou. E a partir do momento que Jesus nos libertou, Romanos 6 vai dizer que nós deixamos de ser escravos do pecado e nós nos tornamos escravos de Cristo. Então houve uma mudança. Antes nós servíamos o pecado, agora nós servimos a Cristo. Paulo em Romanos vai deixar muito claro que não tem como servir os dois. Ou eu sirvo o pecado ou eu sirvo a Cristo. Isso é evidente, não tem discussão sobre isso. Eu preciso ser servo de um dos dois. Ninguém pode ter dois senhores, o próprio Senhor Jesus falou isso. Então, antes servíamos o pecado, agora nós servimos a Cristo. Por que eu entendo que não entra pecado de estimação aqui? Porque quando você diz assim, eu tenho um pecado de estimação, e você admite que tem um vínculo com o pecado, e você admite que aquilo faz parte da sua rotina, faz parte do seu cotidiano, o que você está dizendo é, eu estou vinculado ao pecado, portanto, não estou vinculado à servidão a Cristo. Porque os dois não tem como acontecer. Então a primeira coisa que você tem que fazer para enfrentar esse pecado que é tão cruel, é realmente algo cruel, a pessoa fica ali presa. A primeira coisa que tem que fazer é mudar a sua mentalidade no que diz respeito à forma como aquilo te conduz. Então para de olhar para pornografia, para masturbação ou qualquer outro pecado sexual e falar assim, esse é meu pecado de estimação, mesmo que você fale com tristeza, esse é meu pecado de estimação, não consigo lidar. Não, esse não é o seu pecado de estimação, porque você é servo de Cristo. Obviamente, eu estou falando desse jeito porque eu entendo que você se rendeu a Cristo e por ter se rendido a Cristo você quer se livrar desse pecado. Agora, Yuri, não me rendi a Cristo. Como é que eu me livro desse pecado? Olha, ficou muito mais difícil. Tem gente que consegue, eu acho que tem gente que consegue, mas aí você vai criar outros pecados e esses pecados vão entrar na sua vida, porque você não tem como escapar de tudo que é pecado, porque você não tem liberdade em Cristo. Então, se você não se rendeu, a única forma é se rendendo a Jesus, primeiramente. Então, entregue sua vida para Jesus. Agora, partindo do pressuposto que você já é cristão, aí a gente entra nesse molde. No molde onde você diz, eu sou escravo desse pecado, esse é meu pecado de estimação. Não, acabou. Não fale mais isso. Você não tem um pecado de estimação. Esse pecado não tem você como um animal de estimação. Você não é escravo do pecado, porque Jesus te libertou. Yuri, mas todo dia eu caio nesse pecado? Mais de uma vez, 2, 3 vezes por dia, todos os dias eu estou caindo nesse pecado. Como assim não é pecado de estimação? Como eu falei, eu não estou dizendo a respeito de quantas vezes você cai, o tanto que você enfrenta, o quão difícil é. Não, eu estou falando do termo, da terminologia. A terminologia não faz sentido. Então não diga mais, esse é meu pecado de estimação. Diga, esse é o pecado que eu enfrento. Essa é a minha dificuldade pessoal. Esse é o pecado que eu tenho que lidar. Esse é o ponto. Porque no momento em que Jesus ele nos transformou e ele nos tirou da escravidão ao pecado para sermos filhos dele, ele muda a nossa identidade. Então, por exemplo, o Yuri, o pecado que eu enfrentei a minha vida inteira, que eu tenho muita dificuldade e eu preciso sempre estar me policiando, é o orgulho. Eu posso abrir isso para vocês tranquilamente. Sempre foi o orgulho. Mas antes, até um tempo atrás, uns amigos me falavam dessa forma, talvez por isso eu tenha assumido isso, e eu dizia, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito orgulhoso, eu sou realmente orgulhoso. Eu não estava errado por falar isso, errado, é o meu pecado, é o que eu enfrento, eu tenho dificuldade. Só que quando eu entendi essa jogada de que Cristo nos tira da servidão ao pecado para colocar na servidão a Ele, eu não posso mais dizer que eu sou orgulhoso, porque eu estou sendo transformado à luz de Jesus. E se eu estou sendo transformado à luz de Jesus, então há uma mudança. Eu não sou orgulhoso, eu enfrento o orgulho.
Eu luto contra o orgulho, eu batalho contra o orgulho. Isso é uma prisão para mim no sentido de que eu enfrento, não de que eu estou atrás das grades. Então existe aqui uma diferença. Enquanto você continuar olhando para o pecado como um pecado de estimação, algo que você está preso no sentido de estar atrás das grades, você não consegue sair, como que você vai conseguir abrir a porta? Claro que você não consegue pelas suas forças, né? É Jesus quem tem que abrir. Mas de qualquer forma, o ponto do que eu estou falando é dessa prisão que você já esteve quando não era de Cristo, totalmente fechada, essa porta que Jesus tinha que abrir, ele já abriu. Esse é o ponto. Então não é uma questão de, eu tô dentro... Não, olha só, talvez você esteja numa cela desse pecado. Só que a porta da cela está aberta, porque Jesus já abriu. Então de quem depende sair da cela? Depende de você, porque ele abriu a porta. Talvez você esteja lá porque você está se mantendo lá dentro, você está se colocando lá, mas a porta já foi aberta. Por isso hoje eu não falo mais que eu sou orgulhoso, eu falo, eu enfrento orgulho. Se alguém falar para você, qual o pecado que você tem maior dificuldade? Eu vou falar, é o orgulho. Ah, então você é orgulhoso? Eu vou falar, não sou orgulhoso, eu sou filho de Deus, eu sou redimido por Cristo, mas eu enfrento o orgulho, e eu enfrento muito, eu tenho muita dificuldade com esse pecado. Da mesma forma, muitas pessoas com pornografia e masturbação. Então se alguém perguntar, você não vai falar assim, o termo correto, embora seja estranho, ninguém fala isso, mas eu sou lascivo, que vem da lascívia, né? Você não vai falar isso, eu sou avarento, né? Da avareza. Não. Você vai dizer assim, eu enfrento isso. Eu enfrento isso. Não diga eu sou irado. Diga eu enfrento a ira. Porque você foi redimido por Jesus. Essa concepção não é para você declarar, eu declaro na minha vida que isso eu estou liberto disso. Não é por esse lado da coisa, tá bom? Não é esse o ponto. Mas é do ponto de você reconhecer a sua nova identidade. Você não é mais um simples pecador. Você agora é um pecador regenerado. Você ainda tem pecador no teu nome, mas é pecador junto do adjetivo, regenerado, porque fomos transformados por Jesus. Então esse é o ponto, e é isso que tem que ficar claro para você. Primeira coisa, para poder lidar com esse pecado que eu sei é tão difícil, você precisa começar a realocar os termos, fazer uma releitura deles. Então acabou. Esse é o meu pecado de estimação. Não é. Você enfrenta esse pecado. Então tenha isso em mente, reflita um pouco sobre essa questão do que significa isso, como que você muda essa ideia na sua cabeça e corre comigo para a próxima aula. Essa realmente é bem curtinha, é para fazer você mudar de ideia, de visão sobre isso. A partir da próxima, agora a gente vai falar de coisas mais profundas da mente. Espero você na próxima aula. Vou deixar aqui embaixo o link, tem um card passando aqui também. Valeu!